Graça e paz a todos. Os últimos acontecimentos já é notório aí para alguns obreiros, para alguns irmãos. O último sábado que antecedeu o Dia das Mães, teve uma santa ceia lá que na verdade de ceia não teve nada. Teve uma igreja sede se posicionando, estabelecendo e mostrando a vontade e o desejo deles. E o desejo deles não aceitam e não reconhecem mais a liderança do pastor Salatiel. Isto é um fato consumado. Eu não estive presente na reunião, estava viajando a trabalho. Então, estes são os acontecimentos, os últimos acontecimentos. E agora, eu quero apresentar aqui algumas razões pelas quais eu mudei de postura, não somente eu, mas todo o campo de Governador Valadares. Quando eu falo todo o campo, eu estou falando os membros, estou me referindo aos pastores, aos obreiros, presbíteros, aos membros da igreja. É uma mudança generalizada, é uma reação em cadeia o que está acontecendo. E o templo sede também mudou de postura. Eu quero destacar aqui algumas razões pelas quais as pessoas, não somente eu, mas as pessoas mudaram de postura. Primeiro, por causa do discernimento que nos foi outorgado pelo Espírito Santo de Deus, o qual nos possibilita enxergar além das aparências e não nos deixarmos ser levados por palavras desprovidas de verdade. Outra razão pela qual mudamos de postura em relação ao líder, por vê-lo amaldiçoando a todos que não se curvaram à sua vontade. Pois, lendo as Escrituras Sagradas, aprendemos que somente diante da vontade do Senhor devemos nos curvar e nunca diante da vontade de homens que andam fora da direção de Deus. Outra razão por que mudamos em relação ao líder, porque a nossa postura mudou, por tentar nos impor um vice-presidente que nunca teve uma história nesse campo e nem maturidade para tal, mas o mesmo foi aceito por nós como um obreiro honrado, até que se mostrou não ser mais digno de honra. Outra razão por que mudamos de postura em relação ao líder, pelo fato do líder não aceitar a forma honrosa com a qual queríamos vê-lo encerrando o seu ministério. Antes, levaste a instituição na justiça e não aceitaste a sua jubilação, pois entendíamos que era chegado o momento do seu merecido descanso. Outra razão, por vê-lo destruindo a paz entre os irmãos e entre as famílias da igreja, levando pais e filhos a entrarem em conflito, gerando feridas que só o tempo poderá cicatrizar. Outra razão, por vê-lo agredindo verbalmente a igreja sede, a qual mais lhe demonstrou amor e paciência, suportando ao proferir palavras que machucavam e entristeciam a todos. Estas são as razões pelas quais nós mudamos. Mudamos a nossa postura, mudamos o nosso comportamento, porque o líder mudou. Ele não está mais segundo o padrão estabelecido pela palavra de Deus como era antes, como foi o caso de Saul. Saul começou cheio do Espírito Santo
e Deus o transformou em um novo homem. Mas no final da história, mostra que Saul se tornou uma pessoa totalmente diferente do que ele era no começo da sua jornada. E eu quero destacar aqui, amados, para encerrar, 3 razões por que alguém apoia um líder que está fora da direção de Deus. A primeira razão é a inocência. São aqueles que, desconhecendo a veracidade dos fatos, se posicionam erroneamente, assim como fez Paulo ao perseguir a igreja do Senhor. A outra razão por que alguém apoia um líder fora da direção de Deus é o interesse. São aqueles que lutam a todo custo para manterem a renda que lhes assegura a qualidade de vida que têm e da qual não abrem mão. Terceira razão por que alguém apoia um líder fora da direção de Deus: a estupidez. São aqueles que, mesmo conhecendo a veracidade dos fatos, persistem em acreditar na mentira e se colocam contra a verdade. Amados, que Deus abençoe a todos, meu amado. Esse campo, ele é de Deus. Esse campo não pertence a homens, esse campo não pertence a famílias. Amados, que Deus abençoe a todos. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua família. Que a bênção do Senhor esteja sobre o seu casamento. Que o Senhor te abençoe do alto dos céus. Em nome de Jesus. Amém.